E aí, irmãos, bom dia, graça e paz a todos. Dia lindo e maravilhoso para se estudar a palavra do Senhor. Então, vamos iniciar aqui a nossa visão panorâmica do capítulo 7 do livro de Números. Então, no capítulo 7, Moisés está ali recordando aos israelitas a respeito de tudo que ele tinha falado para a primeira geração, e agora ele está lembrando aos israelitas que o Senhor vai entregar para eles todos 7 nações ali dos Eus, os amorreus, os cananeus, os jebuseus, os heteus e etc. São 7 nações, e Moisés adverte eles que eles precisam destruir totalmente aquelas nações, da mesma forma que eles fizeram com Sião e com Og, e que estava extremamente proibido eles terem aliança e acordo com essas nações, porque se eles fizessem aliança, acordo, casamento com essas nações, isso seria armadilha para eles, e aquele povo iria fazer eles se desviarem do Senhor, tendo então uma idolatria aos deuses pagãos. Então, por isso, havia uma ordenança de extermínio dada por Deus a essas 7 nações. E aí, no versículo 12 ao 16, ele fala sobre bênçãos decorrente à obediência. E nós falamos bastante sobre isso, lembrando que o livro de Números, de Deuteronômio, a palavra-chave para o livro de Deuteronômio é obediência. Ele fala muito a respeito da obediência para ter uma vida boa, próspera, uma vida uma vida abençoada. E aí que nas promessas decorrente à obediência, ele vai dar ênfase à fertilidade, à vida longa, à proteção, que o Senhor vai estar com eles. E aí depois ele fala a respeito dos inimigos, que aquelas 7 nações são mais fortes, mais poderosas que Israel, mas que Israel não precisa temer a elas e lembrar do que o Senhor fez a Faraó. E da mesma forma que o Senhor destruiu o Faraó, o Senhor iria então destruir aquelas 7 nações e entregar nas mãos dos israelitas, se eles obedecessem ao Senhor e se eles cumprissem cada preceito, cada estatuto, cada orientação de Moisés, como essas de não ter aliança com os povos. E aí, você pode ver o versículo 16, ainda ele dá ênfase a essa destruição total. Ele já tinha falado a respeito da destruição, olha que ele fala 16: destruirás todos os povos que o Senhor teu Deus te entregar. Os teus olhos não terão piedade deles, e não cultuarás seus deuses, por isso será uma armadilha para ti. Então, nada de aliança, nada de acordo, para que vocês não caiam na armadilha das nações. Versículo 21, ele fala: não te assustes por causa deles, pois o Senhor teu Deus, um Deus grande e terrível, está no meio de ti. Pouco a pouco o Senhor teu Deus expulsará essas nações do teu caminho. Não poderás destruí-las todas de uma vez, para que os animais selvagens não se multipliquem e te ataquem. Então, o cuidado do Senhor, o Senhor poderia destruir todas aquelas 7 nações de uma vez, mas o Senhor fala assim: para que a terra não fique desolada, sem ter quem morar na terra, ele vai conquistar aos poucos, porque a terra era grande e não havia população suficiente ainda para viver em toda aquela terra. Então, aos poucos, aquela terra seria conquistada pelo Senhor. E é esse, então, nosso capítulo 7, falando então dessa bondade, da grandeza do Senhor, e que nós possamos ter essa visão assim de que as leis, os estatutos e as normas do Senhor não são um legalismo posto sobre nós, mas são proteção para que nós possamos ter uma vida boa, uma vida próspera. Eu até falei isso no vídeo, que às vezes a gente pensa que a desobediência a um estatuto do Senhor, o Senhor ele precisa, é como se o Senhor executasse um castigo. Eu quero dizer, irmãos, que a bênção e a maldição, o Senhor não precisa enviar, porque ele já decretou.
Então, se você obedece, o decreto do Senhor faz com que as bênçãos te sigam. Se você desobedece, o decreto do Senhor faz com que as bênçãos, as maldições te sigam. Então, já está decretado. Tudo que sai da boca do Senhor é vida. Tudo que sai da boca do Senhor tem uma ação. E essa ação, ela vai vir de acordo com o seu posicionamento. Se você se posicionar em obediência, você vai ser próspero. Se você se posicionar em desobediência, você vai ser infeliz nessa vida. E é isso, irmãos. Graça e paz a todos. Que possamos meditar e aprender cada dia mais com a palavra do Senhor. Amém? Fui!